Seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Hoje vou te dar 3 dicas para você interpretar bem uma parábola bíblica. Então fique conosco e confira. Você sabe o que é uma parábola? Certamente, se você não sabe, você já leu a Bíblia e já percebeu algumas parábolas na Bíblia. Parábola, ela vem do termo grego parabolê, que significa basicamente comparação ou aproximação. Uma parábola bíblica é uma história na qual é transmitida uma lição aos ouvintes através da aproximação da história contada com aquilo que é comum à vida dos ouvintes. Há pelo menos 2 erros muito comuns em pregadores que pregam parábolas. O primeiro deles é alegorizar as partes da parábola. Você já deve ter visto aí muita gente fazendo isso. Eles dão significados a personagens e objetos que o autor que disse a parábola, escreveu a parábola, não intencionava dar. Você talvez tenha ouvido alguém já dizer o seguinte, que aquele óleo lá das virgens imprudentes, lá em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, representa a falta do Espírito Santo na vida. Certamente não era isso que os primeiros ouvintes entenderam. Outro erro comum na pregação de parábolas são as suposições de que a parábola é uma história real. Embora algumas parábolas tenham história que possam ter acontecido em algum momento, o uso da parábola não visa descrever uma história acontecida, mas transmitir de forma ilustrada uma lição aos primeiros ouvintes. Os que tratam a parábola como história acabam, sem sombra de dúvida, fazendo suposições que os afastam da lição pretendida pela parábola. Por exemplo, se alguém tenta buscar conjecturar as cidades e vilas por onde o filho pródigo de Lucas 15 passou, vai se desviar do propósito da parábola. As parábolas bíblicas, elas têm lições preciosas para a igreja. Muito do ensinamento de Jesus nos chega por meio de parábolas. Logo, como pregadores do Evangelho, devemos saber como interpretar as parábolas e aplicá-las bem aos ouvintes dos nossos dias. Você deve levar em consideração pelo menos 3 coisas na hora de interpretar uma parábola bíblica. Elas te levarão ao cerne da lição daquilo que Deus deseja ensinar. Primeiramente, escute a parábola o máximo que você puder. Leia e releia a parábola várias vezes, a fim de notar todas as suas partes, as partes que estão envolvidas naquilo que é dito. Em segundo lugar, identifique os pontos de referência da parábola em relação aos primeiros ouvintes. Por ponto de referência, quero dizer aqui os personagens da parábola que sejam facilmente compreendidos pelos primeiros leitores ou pelos primeiros ouvintes. A lição da parábola é dada normalmente por esses pontos de referência. Por exemplo, na parábola da semente e do solo, ou dos solos, lá em Mateus 13, o semeador, que é o ponto de referência, pode ser facilmente identificado pela multidão como sendo Jesus, que estava ali a ensinar aquela multidão a semelhança de um semeador. Terceiro, procure identificar quem eram os ouvintes da parábola e como eles ouviram o que foi dito. Se coloque no lugar dos ouvintes. Você só irá conseguir determinar os pontos de referência da parábola se identificar os ouvintes. Por exemplo, na parábola de Mateus 13, quando percebemos que uma multidão ouvia Jesus, logo percebemos que a semente lançada ao solo era o ensino do próprio Jesus, que é o semeador da parábola. Espero que você possa interpretar bem as parábolas em sua pregação. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, um link com algumas dicas de como fazer uma meditação bíblica. É só você clicar lá e conferir. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque nos comentários e em breve responderemos. Ou você pode também entrar na nossa comunidade aqui no YouTube e por lá conversaremos. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo.